Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos. Sabemos que o Senhor é amor, e sabemos que o seu amor se manifestou, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. Senhor, e nós estamos aqui para dizer a Ti que recebemos do Teu amor. Estamos aqui para dizer que recebemos a graça de Cristo Jesus e que recebemos também a comunhão do Espírito Santo. Por isso, Pai, esse culto é para o Senhor. Esse culto não é para nós. Nós estamos aqui cultuando o Senhor, cultuando a divindade na sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso nós exaltamos Pai, Filho e Espírito Santo nesse momento. Nós aplaudimos Pai, Filho e Espírito Santo nesse momento. Toda honra, glória, domínio, louvor, poder pertence ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ariria Mahandarasu, Alabaço, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. A todos que nos assistem pelas redes sociais, por gentileza, podeis assentar. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. Lembrando que hoje, na hora do almoço, já batizamos 4 pessoas em Cruzeiro do Oeste. O pastor está aqui, seja bem-vindo, pastor. Está ali, os pastores que estiverem presentes. O título da mensagem que eu quero ministrar é Como Viver o Dia Perfeito. Como viver o dia perfeito. Você sabia que o dia perfeito é aquele que o Senhor fez? Tem muita gente procurando o dia perfeito, mas o dia perfeito é você reconhecer que a cada dia foi o Senhor que fez esse dia. Eu quero ler aqui 2 textos, Provérbios 4:18, Salmos 127, 1 e 2. Acompanhe comigo, por gentileza. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha lá o Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui o salmista está dizendo, um pouquinho mais, olha lá. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aleluia. Aleluia. Queridos, essa palavra é tremenda e maravilhosa por si só, porque na cidade tem o sentinela, mas se o Senhor não guardar, não adianta nada. Se você na sua casa estiver edificando a sua casa, procurando fazer tudo o que tem que ser feito para edificar a sua casa, mas se o Senhor não edificar com você, não adianta nada. Queridos, observem isto, das 18 horas da tarde, à noite ali, a entradinha da noite, às 6 da manhã, para o homem é noite, mas para o Senhor é dia. Por quê? Porque enquanto nós estamos dormindo, Deus está preparando o hoje do outro dia. Pois é nesse horário em que o homem está dormindo que Deus prepara o seu dia. Das 6 da manhã até as 18 para o homem é dia, quando ele pode andar nas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Irmão, todo mundo usa essa frase, vamos fazer a obra do Senhor. Você sabia que a obra do Senhor já está feita? A obra do Senhor em Cristo já foi feita, para que nós andássemos nela, e o Senhor nos deu o dia, para que nós andássemos nas obras que o Senhor Jesus já fez. Olha lá Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou está passado, presente e futuro.
preparou o passado, para que andássemos nela. Então Deus já preparou tudo. Então no dia que o Senhor fez, como viver esse dia perfeito, é reconhecer que nesse dia que o Senhor fez, além de Ele ter feito o dia, o presente do dia para nós, Ele ainda preparou obras para que andássemos nela, obras vivas. Olha ali, então isso significa que o amanhã ainda não existe, porque quando chegar o próximo dia, também nós o chamaremos de hoje. Então, se nós entendermos isso, nós sempre estaremos vivendo no presente. Salmo 30, versículo 5, e depois Malaquias 4:2, olha ali. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha ali Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, diga eu, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Aleluia. Então aqui existe uma promessa maravilhosa. Jesus Cristo é o sol da justiça, profetizado por Malaquias. Eu estou te dando algumas informações para nós depois fazermos uma grande colcha de retalho. E emendarmos tudo, vai dar uma mensagem tremenda para o seu coração. Essa profecia dizia que quando o sol da justiça nascesse, ele traria salvação consigo. E como bezerros gordos, livres e soltos no campo da terra, os santos saltarão de alegria pela vinda do reino de Deus sobre a terra. Por isso o salmista disse: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele. O dia que o Senhor fez não é para nós vivermos tristes. O dia que o Senhor fez não é para nós vivermos murmurando. O dia que o Senhor fez, Ele está dizendo como é que nós devemos viver Ele, regozijando, alegrando, agradecendo esse dia. Quando podemos viver o dia perfeito? Quando podemos viver o dia perfeito? Quando reconhecemos que Jesus Cristo, o sol da justiça, já veio aqui nessa terra, já cumpriu toda a obra e trouxe consigo o reino de Deus. Meu irmão, se você está esperando viver a vida eterna depois que você morrer, ainda te falta algo. Porque a Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. E a vida ali não é a vida bios, é a vida zoe, ou zoe, a vida eterna. Então nós já estamos vivendo a vida eterna agora. Não na sua totalidade, mas já estamos vivendo. Se você crê pela fé, diga assim: eu estou vivendo já a vida eterna. Aleluia. É impossível você viver a vida eterna e você se embaraçar com as coisas desse mundo. A vinda de Jesus Cristo resolveu o problema do choro de todas as noites. Por causa de Jesus Cristo, a noite agora não é mais para chorar. Por causa que Jesus Cristo veio e fez uma obra gloriosa, a noite agora não é para chorar, a noite agora é para dormir, é para descansar. Eu quero profetizar, você que não dorme, saiba dessa verdade, receba essa palavra, você vai dormir, porque nenhuma noite depois que Cristo veio foi feito para chorar, e sim para dormir e para descansar. Aleluia, glória a Deus. Agora em Cristo Jesus, enquanto você dorme, ou seja, enquanto você descansa na obra dele, Deus provê tudo, Deus prepara todo o seu dia. Eu queria que você não escutasse o que eu estou falando, eu queria que você visse o que eu estou falando. Comece a ver você deitado e dormindo e Deus preparando tudo no outro dia. Assim como a nossa mamãe, ela acordava mais cedo, já preparava o café, deixava a mesa pronta. A hora que eles acordarem está tudo pronto. Você está dormindo e Deus está falando assim: olha o que eu estou preparando para você. Olha o que eu estou preparando para você. Olha o que eu estou preparando para você. Deus sempre nos prepara dias perfeitos. Porque tudo que Deus faz é bom. Aleluia. Queridos, quando você e eu acordarmos, só precisamos aceitar e receber
tudo que o nosso Pai já preparou. Pastor, mas eu não consigo nem viver o dia presente, porque eu estou tão preocupado com as contas, tão preocupado com tudo isso. Irmão, quanto mais você conhece Jesus, mais você confia nele. Quanto mais você confia nele, mais você descansa nele. Onde está o problema, pastor? A falta de conhecimento. A falta de conhecimento de Cristo Jesus tem feito pessoas ficarem ansiosas. Mas se eu conheço Cristo, eu confio nele. Se eu confio nele, eu descanso. Olha lá, mas isso tem que mudar a mente. Mas hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero compartilhar com você como viver cada dia de nossas vidas aqui na terra, o dia perfeito preparado por Deus. Não importa se está nublado, não importa se está quente, frio, calor, chovendo, esse é o dia que o Senhor fez. Aleluia. Primeiro ponto para nós compreendermos e recebermos esse dia: mudando a maneira de pensar. É impossível você viver o dia perfeito pensando com a mentalidade do velho Adão. Romanos 12, 1 e 2, olha lá o que diz a Bíblia. Aliás, antes de falar isso, eu quero dizer algo para você. Você sabia que você não tem mais duas naturezas? Você não tem mais duas naturezas. Se você está em Cristo, você tem uma nova natureza. Somente uma natureza. Qual a natureza? A divina. Então tudo aquilo que diz respeito à sua velha vida não pertence mais a você. Precisa pensar dessa forma. Olha lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Olha lá. Tem mais? Um pouquinho não, só aí, né? É 1 e 2. Então vamos lá. Precisamos entender como cultuar a Deus e por que cultuar a Deus, para que nós tenhamos verdadeira motivação. Você sabia que ninguém motiva ninguém? Porque a motivação ela vem de dentro, não de fora. Tudo que você vê dizendo assim, motivacional, é mentira. O que vem de fora é incentivo. Alguém está te incentivando e aí você se motiva ou não. Motivar vem de dentro. Então, queridos, antes o sacrifício era morto. O sacrifício era colocado sobre o altar de Deus morto. Era um cordeiro, era uma bezerra, era uma novilha, era morto ali. Hoje, depois da cruz de Cristo, a Bíblia diz que o sacrifício é vivo e colocado sobre o altar que também é vivo. Quando você vem no culto, por isso que nós iniciamos o culto já louvando. Quando nós dançamos, batendo palma, nós estamos oferecendo os nossos membros em louvor, de sacrifício a Deus, sacrifício de louvor. Quando você bate palma, quando você faz assim, quando você canta, você está oferecendo um sacrifício vivo. Ou seja, na verdade, quando você vem cultuar a Deus, você se joga no altar como oferta. O dia que você entender isso, irmão, mudou a sua maneira de cultuar a Deus. Ou seja, eu vou me ofertar ao Senhor, eu vou ofertar o meu tempo, vou ofertar a minha vida, vou ofertar a minha voz, vou ofertar os recursos. Aleluia. Quando Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, estava dizendo: é necessário mudar a maneira de pensar. Jesus comeu a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. Com isso ele está dizendo: comece a pensar de uma forma diferente em relação ao culto. Deus estava deixando para trás a Páscoa. Deixa eu escandalizar todo mundo. Irmãos, eu não celebro a Páscoa. Já escandalizei todo mundo agora. Porque Páscoa é uma festa dos judeus. Jesus, como judeu, ele celebrou a Páscoa. Mas como cristão, como Cristo, ele instituiu a ceia. Aleluia. Meu Deus, dei trabalho para os líderes de grupo familiar. Por quê, pastor? Porque se você segue Jesus, você está seguindo o Jesus terreno, o Jesus judeu. Mas você tem que seguir Jesus Cristo. Cristo é ungido. Aleluia. Eu não quero ser somente como Jesus, eu quero ser como Jesus Cristo. Ezequiel, você consegue achar aquele de Timóteo? Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o filho de Maria. Cristo ungido é o filho de Deus.
A hora que você achar, você coloca ali Ezequiel. Porque se você quiser ser como Jesus, você vai ser um judeu. Quem está aí? Aleluia. A Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens. Não fala Jesus Cristo, homem. Fala Cristo Jesus, homem. Aleluia. Então isso faz toda a diferença. Está em 2 Timóteo, se não me falha a memória, Ezequiel. Mas enquanto você está procurando, eu vou continuar aqui. Então, amados, agora a igreja não oferece mais sacrifícios de animais. Olha lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não é Jesus primeiro. É Cristo Jesus. Porque o Cristo é ungido, é o Filho de Deus. Jesus é o terreno. Já expliquei isso, mas eu vou repetindo até vocês pegarem. É como se Deus, ele fosse 30 mil watts. Nenhum homem consegue aguentar 30 mil watts na mão. Não consegue. E o homem, 220 watts. Então, Jesus, ministério terreno, ele pega na mão do homem. Jesus, homem, ele pega na mão do homem. E Cristo pega na mão de Deus. Por isso ele pode fazer a mediação. Meu irmão, chegou a hora de nós crescermos, né? Eu sei que isso soa difícil, porque você sempre aprendeu muitas coisas diferentes, mas chegou a hora de aprender. Então, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a igreja não é o corpo de Jesus, a igreja é o corpo de Cristo. Vamos caminhando, vamos aprender isso aí. Então, queridos, continuando. Agora, a igreja não oferece mais sacrifício de animais. Agora a igreja oferece sacrifício de gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz consumado. E esse sacrifício de gratidão é um memorial através da ceia do Senhor, que a igreja celebra. Na ceia do Senhor, os elementos são representativos do corpo e do sangue de Jesus, que são depositados no altar do nosso corpo. Isso quer dizer que o nosso corpo é o altar. Quando você ceia, o seu corpo se passa a ser o altar. Aleluia. Por que é o corpo de Cristo? Porque quando nós participamos da ceia do Senhor, todos comem um pedacinho. Então Cristo está em todos. Então nós todos formamos o corpo de Cristo. Porque Cristo está em mim e Cristo está em você. O apóstolo Paulo está dizendo que não devemos nos conformar com o sistema de culto fora o que Jesus Cristo instituiu. Queridos, ouça isso. A vontade de Deus tem 3 estágios. A vontade de Deus, ela passa por 3 estágios: a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela tem 3 estágios. Diga comigo: boa, agradável e perfeita. Olha o Salmo 133. Olha lá. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Percebe que isso foi falado no Antigo Testamento, mas é um estatuto perpétuo, é para sempre. Então atravessou a cruz isso. Então depois da cruz isso está valendo. Aleluia. Esse versículo está falando. Então vamos entender isso. Um exemplo para entendermos melhor a respeito da vontade de Deus com base nesse salmo. O óleo, ele veio na cabeça primeiro. Então o óleo na cabeça é a boa vontade de Deus. O óleo na barba é a agradável vontade de Deus. Mas quando o óleo desce até a orla dos vestidos sacerdotais, é perfeita. Ou seja, quando o óleo desce de todo o corpo, nas vestes, aí se tem a vontade perfeita. A boa vontade de Deus é uma bênção como o óleo que desce. O óleo desce segundo a ordem da cabeça. Cabeça é Cristo, autoridade. Depois sobre a barba, sobre o peitoral, sobre a túnica, o manto do éfode, que era ali o simbolismo de autoridade do sacerdote, todos atados com cinto. Vamos ver isso em Êxodo 29, de 1 a 7. Vamos aprender sobre isso. Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito.
e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas, untada com azeite, de flor de farinha, de trigo os farás. Não quero entender tudo isso, receba no Espírito pela fé. E os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Pôr-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lo derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Tudo isso tipifica Cristo. Se eu for explicar isso aqui, eu fico uma semana explicando isso aqui. Então por isso que eu disse, receba pela fé. Aleluia. Para o óleo chegar até as bordas dos seus vestidos, deveria passar e ungir todas as partes das vestimentas. O precioso óleo que desce sobre a cabeça, que é Cristo, o cabeça da igreja. Escute isso aqui, irmãos, entenda isso aqui agora, vamos entender isso aqui. O precioso óleo que desce sobre a cabeça, ou seja, o óleo só desce por causa de Cristo Jesus. Só por causa de Cristo Jesus. E esse óleo que desce, a barba de Arão fala, ele unge o ministério. Vocês viram a irmã dizendo aqui, a pastora dizendo aqui, a pastora Rosana e o pastor Alessio. Hoje me veio, vocês não sabiam que o pastor é pastor Alessio e pastora Rosana? Sabiam disso ou não? Estão aqui com a gente, aqui, nós caminhamos junto há um tempo já. E eu estava ali, o Espírito Santo falou assim, fale deles hoje. E ela disse aqui, em nome do pastor Paulino e da pastora Eva e de todo o ministério. Está entendendo agora o ministério? Então a cabeça é ungida e agora unge o ministério, a barba de Arão. Ungindo todo o corpo de Cristo. E depois essa unção, ela vai por toda a igreja. Vai para a sua família, lá na sua casa, no seu trabalho. Ungindo todo o corpo de Cristo em todas as suas diversidades, o qual desce até as bordas das suas vestiduras. Esta é a bênção ministerial. A união dos irmãos produz novos ministros. Vocês viram a ordenação de novos ministros aqui? É porque a igreja começou a ser unida. Então aí começou a honrar a Jesus, começou a honrar o cabeça. Então agora o óleo desce e começa a ungir novos ministros para servir a igreja, o ministério da igreja. Meu Deus, aleluia. Esta unção era lenta e tardava 7 dias até chegar às bordas das vestes. O número 7 é o número completo. Então existe um tempo completo para tocar todo o corpo. O tempo do reconhecimento ministerial depende de quando o azeite chega às bordas das vestes. O número 7 fala do número completo de plenitude. Na plenitude dos tempos, Jesus veio cheio de graça e verdade e nos fez reis e sacerdotes. Aleluia. Irmãos, imagina um sacerdote vestido aqui. Imagina o óleo caindo na cabeça, descendo na barba e pegando todas as vestes. Quando você está na igreja, o óleo desce sobre o ministério e vai descendo, e vai chegando na sua vida, vai chegando na sua família, vai chegando no seu trabalho, vai chegando, e vai fazendo coisas extraordinárias. Aleluia. Olha lá Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Diga obrigado pelo teu amor, Senhor. Gratidão, Senhor. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E o outro, o 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, amados, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso entender que a maneira que eu culturo tem que ser racional. Eu preciso entender que enquanto cultuamos, o óleo está descendo na cabeça, passando no ministério e tocando toda a igreja. Aleluia. Você já, num culto só, você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo ponto, nós precisamos, para viver o dia perfeito, ouvir a voz do Espírito Santo, ou seja, ouvindo a voz do Espírito Santo. Hebreus 3, 7 a 8.
Sempre no Antigo Testamento você vai ouvir assim, as pessoas oravam e diziam assim: assim diz o Senhor. Mas no Novo Testamento diz assim: assim diz o Espírito à igreja. Aleluia. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, olha lá, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, portanto, eu acordo e eu ouço a voz do Espírito Santo e digo: hoje, nesse dia que se chama hoje, eu recebo esse dia com gratidão, porque esse dia foi o Senhor que fez. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Romanos 10, 8 a 10, olha o que diz ali: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu falei e quero fundamentar esse princípio. Você pode falar o versículo da Bíblia, você pode falar usando o ar do seu pulmão, do seu diafragma, isso não vai mudar nada a sua vida. Ou você pode falar a palavra que você creu no seu coração, e quando você soltar o ar, o Espírito Santo solta junto com você. Essa é a diferença de você falar da boca para fora e o Espírito falar com você. Quando o Espírito ele fala com você, você extraiu daquele versículo o Espírito e a vida que Jesus falou. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então qual é a diferença do êxito de uma vida de um cristão e do não êxito de um cristão? É que um está falando da boca para fora, do ar do pulmão, mas o outro está falando do Espírito. O Espírito fala junto com ele, porque ele creu naquilo que ele está falando. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então quando você crê com o coração, o Espírito Santo fala com você, e aí essa palavra ela é rema, e toda palavra rema que sai da boca de Deus, ela cumpre aquilo que ela foi feita para fazer. A semente germina. Aleluia. Olha ali, 2 Coríntios 4,13. Olha lá: tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Pastor, como é que eu posso daqui por diante falar e o Espírito Santo vai falar junto comigo? Como é que eu posso fazer para isso acontecer? Simples, olha o que está dizendo ali: tendo porém o mesmo Espírito da fé. A nossa fé, eu vou comparar com 10 laranjas. A nossa fé é 10 laranjas. Imagine que toda a nossa fé é 10 laranjas. Como que o Espírito Santo vai falar comigo? Quando eu pegar todas as 10 laranjas que representam a minha fé e colocar na justiça. Quem é a justiça de Deus? Cristo. Então quando eu pego toda a minha fé, toda a minha confiança e coloco somente em Jesus Cristo, o Espírito Santo fala comigo, fala através de mim. Isso muda tudo? Isso quer dizer que você fala e ele assina? Você fala e ele confirma? Aleluia! Isso muda a vida, meu irmão. Meu Deus. Eu só posso ministrar, eu não posso colocar o que está dentro de mim em você. Mas escute isso. O Espírito Santo está dizendo a todos nós, todos os dias: não endureça o seu coração. Porque em tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque se nós endurecermos o coração, o Espírito Santo não pode fazer muita coisa, ainda que ele esteja em nós. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aonde tem que ter a palavra? Aliás, o que tem que ter na nossa boca e no nosso coração? Palavra de Deus. Pastor, o que eu tenho que falar? Tudo que eu for falar tem a palavra de Deus. Se você creu, então fale a palavra que você creu, a palavra da fé que pregamos. Ele nos deu os instrumentos para criar, amados. Os mesmos instrumentos, as mesmas ferramentas que Deus usou para criar o universo, Ele deu para mim, Ele deu para você. Pastor, quais são essas ferramentas? Observe ali, Gênesis 1, 2 e 3, a parte A. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz,
e houve luz. Percebe que nós somos filhos de Deus? É simples assim. Quando nós começamos a dizer, e o Espírito Santo, Ele dá a substância quando falamos, nós começamos a criar as coisas, criar do nada, criar daquilo que não existe. Portanto, meu irmão, pare de ficar preocupado com aquilo que não existe, comece a criar aquilo que você quer que seja criado. Aleluia, porque os instrumentos Ele nos deu. Eu vou perguntar aqui, olha as ferramentas. Quem aqui tem boca, diga amém. Quem aqui tem a Bíblia, a palavra de Deus, diga amém. Quem aqui tem a fé, diga amém. Quem aqui tem o Espírito Santo? Junta tudo isso, aleluia. Isso significa criação, aleluia. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, aleluia. Irmãos, pare de usar a sua boca para reclamar, pare de justificar a sua fé, junte a fé, a boca, a palavra e o Espírito Santo e declare profeticamente na sua vida, comece a criar a realidade que você quer viver, a realidade da nova criação. Você estava ligado a Adão, você era a velha criação, mas agora você está ligado a Cristo Jesus, então você agora é uma nova criação, comece a criar essa nova realidade da nova criação. Você não tem duas naturezas, você tem apenas uma natureza, a divina. O crente tem que parar de testemunhar as coisas antigas. Quando eu não era crente, meu irmão, eu não conheci o outro que não era crente. Se eu sou nova criação, como é que eu vou conhecer o outro? Eu passei por estágio de falar que era o finado, agora nem ele eu não lembro mais dele. Então quando o diabo vem dizendo qualquer coisa no seu ouvido, diga assim, eu não conheço esse cara. Um dia uma pessoa falou assim, você conhece essa foto aqui? Eu falei, não sei, nunca vi. Ele olhou para mim e disse, você é louco? Eu falei, não, sou diferenciado. Irmãos, ou nós cremos no que a palavra de Deus diz, ou vamos ficar estacionados. Aleluia. E a Bíblia diz, cresça na graça e no conhecimento. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, largue o velho Adão de uma vez por todas. Você não tem duas criaturas. Quando eu estou na carne eu ajo assim, quando eu estou no Espírito, para com isso, irmão. Quem é nascido da carne é carne. Quando você nasceu da sua mãe, você é carne, mas você nasceu do Espírito. A natureza que está em você agora é a divina. Você é um santo homem de Deus, você é uma santa mulher de Deus. Aleluia. Você é justo, você é uma justa. Pastor, porque você não conhece o meu passado. Morreu. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Guarde isso, receba isso, agradeça a Deus por isso. Você é nova criação, novinha em folha, sem passado nenhum. Diga assim, eu não tenho passado. E toda vez que o diabo quiser lembrar o seu passado, diga para ele o futuro dele. Ele começou a falar assim, lembra que você era? Lembra onde você vai morar? Toda vez que ele quiser trazer o seu passado e te acusar, você diz assim, lago de fogo. Aí ele para de graça. Quem está aí? Pastor, o que você está querendo dizer com a gente ouvir o Espírito Santo? Eu estou dizendo, ouça só o Espírito Santo. Crente, para de ouvir o diabo. Tem muito crente ouvindo o que o diabo está falando. O diabo chega em você e diz assim, eu vou roubar, matar e destruir, você crê nele. Aí Deus fala, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quem está aí? Boca, palavra, fé e Espírito Santo. Se você pega a palavra de Deus, mistura fé nela, declara essa palavra com concordância com o Espírito Santo, as coisas que não existem passarão a existir em sua vida. Aleluia, de novo. Se você pega a palavra de Deus, mistura fé nela, declara essa palavra em concordância com o Espírito Santo, as coisas que não existem passarão a existir em sua vida, porque você chamou à existência as coisas que não existem como se já fosse. Por isso agora nós vamos dar outra aula de português agora. Entenda, você que está vendo pelas redes sociais, você tem que ouvir a mensagem inteira para você entender isso agora. Querido, você não vai usar mais o futuro. Nós vamos usar agora o tempo presente e o tempo passado.
Amém? Combinados? Então o que você vai dizer assim? Jesus já me perdoou e me perdoa. Não me perdoará. Já foi. Ele já me enriqueceu, enriqueci. Ele já me curou, fui curado. Entende isso? Não use mais no futuro. Receba no presente, aí você espera aquilo que ainda está vindo. Aleluia. Por isso, a Bíblia diz que nós, os justos, vivemos pela fé e não pela vista. Nós declaramos o que queremos ver, nós não declaramos o que estamos vendo. É o que nós queremos ver. O que você quer ver na sua família? O que você quer ver na sua vida financeira? O que você vê na vida dos seus pais? O que você quer ver? Se você conseguir ver, é teu. Por isso que eu estou dizendo há uns dias para cá, pare de ler a Bíblia, comece a enxergar a Bíblia. Você vai lendo, mas visualizando. Você que tem um filho que está perdido aos olhos do mundo, você consegue ver ele na igreja, crente, salvo em Cristo Jesus? Se você vê, ele vai entrar por essa porta. Entende isso? Você precisa ver as coisas que Deus preparou para você. Amados, o Espírito Santo está dizendo para você: me dê a substância da palavra, que eu possa operar em sua vida e através dela. Às vezes você quer coisas acontecer, mas você não está dando a substância. Lembre lá no Gênesis, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo estava ali com todo o poder, com todo o dunamis, com todo o poder, dunamis ali dá origem à palavra dinamite, com toda a explosão, com todo o poder, com toda a força, mas ele não pôde fazer nada enquanto não tinha substância. A substância é a palavra. E aí Deus chegou e disse: Deus deu a palavra, começou a acontecer as coisas. O Espírito Santo está clamando dentro de você: Sirlei, me dê a palavra. Sirlei, é específico, Sirlei. Me dê a substância, me dê a palavra que você quer que eu cumpra na sua vida, e assim será. Aleluia. Aleluia. Quando acontece isso especificamente, é porque ela deve estar orando, colocando diante de Deus algo, e Deus está dizendo assim: você ainda não me deu a substância. Pega um versículo bíblico e diz: é isso aqui, Senhor. Meu Deus, dê a substância. Qual é a palavra que você está dormindo? Com ela. Terceiro, recebendo tudo o que Jesus conquistou para nós. Posso brincar com você, sim ou não? Meu irmão, para de ser orgulhoso. Recebe. Sabe aquela pessoa que você vai dar um presente para ela, ela quer pagar o presente? Você sabia que Deus não vende nada? Deus dá. Ou você recebe, ou você não tem dinheiro para comprar. Deus não vende, Deus dá. Então, recebendo tudo que Jesus conquistou para nós, Jesus rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo a nós. João 20, 22, olha lá. João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meu irmão, talvez você saiba que você tem o Espírito Santo, mas talvez você nunca o recebeu na sua casa. Diga assim: Espírito Santo, eu te recebo com alegria no meu espírito. Seja bem-vindo no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Receba o Espírito Santo. Está lá, é do jeito que a palavra falou. Receba o Espírito Santo. Aleluia. Jesus nos deu a palavra. João 17, 14, olha lá: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então o que Jesus deu? Ele deu o Espírito Santo. E agora ele deu a palavra. Diga assim: Jesus, eu recebo a tua palavra com gratidão. Jesus, a partir de hoje, que eu e sua palavra sejamos um. Pare de rebater a palavra de Cristo. Receba a palavra. Você sabia, meu irmão, que se a Bíblia disser, se tiver escrito na Bíblia,
que Jonas engoliu o peixe grandão? Eu acredito. Eu acredito. Como que ele abriu a boca para engolir o peixe? Eu não sei, mas eu acredito. Porque a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia não é um livro racional. O corpo de Cristo é sobrenatural, senão é um péssimo clube. A Bíblia não foi feita para você discutir ela, a Bíblia foi feita para você crer nela. Aleluia. Está escrito, eu creio. Não entendo nada, Senhor, mas eu creio. Isso é fé. Aleluia. Tiago 1:21, a parte B. Olha lá. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, você pode salvar a sua alma somente através de receber a palavra. Se você não recebe a palavra, sua alma não está salva. Receba com mansidão. O que acontece quando o pastor fala um negocinho que pegou no pé de alguém? Hoje o pastor bateu. Mamão, receba com mansidão a palavra. Foi o pastor que disse ou foi o que a Bíblia disse? Se a Bíblia diz, receba com mansidão a palavra. Por isso que nós dizemos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia fala que você tem que honrar, honre. Se a Bíblia fala que você tem que virar para a direita, vire. Se a Bíblia fala que você tem que pular, pule. O Espírito Santo, a palavra e a fé. João 14:26, acompanhe comigo, e depois Atos 1:8. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deixa eu explicar isso aqui. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, só Deus tem poder. Só Deus tem poder. Pastor, mas ali está dizendo que nós podemos receber o poder. Quando você recebe o poder, você está recebendo em forma de autoridade. Nós não temos poder, nós temos autoridade para usar o poder. Lucas 10:19, Ezequiel. O poder só Deus tem. Então não fica dando poder para o diabo. Quem tem poder? Deus. Mas o diabo não tem poder. Quem tem poder é Deus. Olha lá. Eis aí vos dei autoridade. Para quê? Para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Esse poder do inimigo aqui, se você for, é que as traduções é só a graça de Deus. Esse poder do inimigo aqui é força. Não é poder. Esse poder do inimigo aqui é a habilidade que ele tem para enganar. É nesse sentido. Aleluia. E nada, olha lá, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha lá, Deus dá, mas não vende. Quanto mais creio que mereço, menos graça tenho. Quanto menos creio que mereço, mais graça eu recebo. Por isso que tem muitos cristãos que estão vivendo com pouca graça, e tem cristão que está vivendo com muita graça. Essa mensagem você tem que ouvir mais de uma vez para você pegar ela, tá? Se ouvir só uma vez, não pega não. Você tem que botar lá e ficar voltando, e Espírito Santo me ajuda. Olha lá, Atos 8:18-19, olha lá. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder. Mas como que eu vou dar poder para você, se o poder é de Deus? Eu só tenho autoridade para usar o que Deus me deu. Então ali era um ex-macumbeiro, um ex-bruxo.
Ele viu os apóstolos impor as mãos sobre algumas pessoas e o Espírito Santo veio sobre eles. Ele disse assim: toma um pouco de dinheiro. Por quê? Porque lá naquela situação, lá onde ele, no mal que ele fazia, lá na bruxaria que ele fazia, ele recebia dinheiro em troca. E aí agora ele está dizendo o seguinte: eu vou dar o dinheiro, você me dá esse poder. Então olha só o que Paulo que ele fala ali, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Continua para você ver. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Dom é Deus não vende, Deus dá. Eu quero comprar esse poder, não está à venda. Ou você recebe por meio da obra de Cristo Jesus, ou nada feito. Aleluia. Tem muita gente querendo comprar Deus com jejum, com oração. Tem muita gente querendo comprar Deus com dízimo, com oferta. Você não compra o dom de Deus. O dom de Deus você recebe. Dízimos de oferta você dá por gratidão, por reconhecimento, por honra. O trabalho que você faz para o Senhor é por gratidão. Quem está pegando? Aleluia. Glória a Deus. Tudo que Jesus conquistou para nós está no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Querido, tudo que você quiser saber, o Espírito Santo está no teu espírito humano, junto com o Espírito Santo. Você só precisa se render a Ele. Quanto mais você se rende ao Espírito Santo, mais Ele transmite para o teu espírito humano. Aleluia. Efésios 3:20, olha lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem é o poder de Deus que opera em nós? Chama-se Espírito Santo de Deus, a pessoa mais importante da face da terra, Espírito Santo de Deus. Ele é o poder de Deus que opera em nós, e o Espírito Santo, ele só se manifesta na vida daquele que glorifica Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser glorificado para que o Espírito Santo opere. Aleluia. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Não existe outro caminho para que o poder de Deus opere na sua vida, a não ser glorificar Jesus. Quanto mais você glorifica Jesus, quanto mais você honra a palavra dele, quanto mais você recebe a palavra dele, quanto mais isso acontece, você se rende a Jesus, a obra dele, pela graça dele, recebe a graça dele, mais o Espírito Santo opera na sua vida com poder, quebrando porta onde não tem. Aleluia. Mudando as coisas na sua vida. Meu irmão, deixa eu ensinar uma coisa para você. Pare de ficar correndo atrás de network. Eu vou atrás do network. Pode ter network? Pode. Vou te ensinar uma dica para você. Seja amigo de Jesus só. Se você for amigo de Jesus, Ele apresenta os amigos dele para você. Aí você vai ter network. Aleluia. E aí você vai ver o poder operar em você. Aleluia. Quero convidar o Ministério da Música. Diga: Deus dá, mas não vende. O que Jesus Cristo conquistou e nos deu. O que Jesus Cristo conquistou e nos deu, que precisamos receber para viver o dia perfeito. Então, como eu vivo o dia perfeito? O que Ele nos deu para viver o dia perfeito? Ele nos deu o Espírito Santo em nós e sobre nós. Ele nos deu a mente de Cristo, a natureza divina. Ele nos deu a sua palavra, viva e eficaz, a verdade, a palavra que cria. Ele nos deu a fé de Deus no nosso espírito, que nos dá consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, como viver o dia perfeito? Sabendo que o Espírito Santo já foi dado, está em você, recebendo o Espírito Santo, recebendo a palavra, recebendo a verdade, recebendo a fé que o Senhor te deu, tendo a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Escute, quando você entende isso, você acorda todos os dias e diz assim, põe a mão na cintura assim: este é o dia que o Senhor fez para a sua glória, e eu me alegro nele, eu me regozijo nele. Senhor, eu recebo esse dia com gratidão. Eu sei que o Senhor me ama tanto, que quando eu estava dormindo, o Senhor estava preparando esse dia maravilhoso para mim. Inclusive, Pai, eu recebo esse dia agora com muita gratidão. E agora o dia é meu, Pai. Então eu quero pedir ao Senhor: abençoa o meu dia. Eu abençoo o meu dia. Que o meu dia seja produtivo.
Que meu dia eu possa fechar alguns contratos, que nesse dia eu possa ganhar almas para Jesus, que nesse dia eu possa ter experiências que eu nunca tive com o Senhor, nos negócios, na família, onde quer que eu vá. Que nesse dia, Senhor, meus estudos sejam tremendo, maravilhoso. Que nesse dia que o Senhor fez, Pai, pessoas que o Senhor tem, que vai me ajudar a alcançar o propósito, sejam conectadas a mim. Aleluia. Que nesse dia, Pai amado, Pai querido, os contratos que precisam ser fechados, os recursos que precisam vir até mim, até a minha conta, Senhor, tudo que precisa vir para mim, para cumprir o propósito, eu declaro que eu já tenho nesse dia. Eu abençoo em nome de Jesus. Depois que você fez essa linda oração, você vai dizer: Satanás, em nome de Jesus Cristo, solta o ouro, solta a prata, solta as pedras preciosas, solta os recursos, solta os contratos, solta os clientes, solta a sabedoria, solta tudo aquilo que Deus me deu, que você está retendo através dos cursos, através dos estudos. Solta agora em nome de Jesus. E você vai ter a segurança que ele soltou. Mas Satanás, quando ele solta, é como se fosse um pitbull. Ele soltou o osso. Você vai lá pegar o osso? Não. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos para pegar e trazer para mim tudo aquilo que Deus me deu por meio da obra de Cristo Jesus. Quando você vive assim todos os dias, você começou a entender e viver o dia perfeito. Coloque-se em pé, ore comigo assim e fala: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu numa cruz para me salvar, perdoou os meus pecados, derramou ali o amor de Deus. Eu declaro que eu recebo esse amor, eu recebo esse perdão, eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu creio na ressurreição de Cristo, eu creio que Ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor. E enquanto vida eu tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Se você crê nisso de coração, diga amém. Se você creu de coração, você tem a vida eterna. Viva a vida eterna, vivendo cada dia da sua vida o dia perfeito. Amém, amados? Continue abençoado, nós teremos o batismo.